Leitura Bíblica Anual 2022, dia 200, 23 de agosto, terça-feira. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu tempo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que dele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os e, como a lama das ruas, os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou do meio dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre.
Segundo livro de Samuel, capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os homens malignos serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas quem quer tocá-los se arma de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudado na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figurava Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Ix, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Auita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Sama, Aratita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu. Ao todo eram 37. Salmos capítulo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades.
Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra brilha a tua glória. Salmos capítulo 95. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Salmos capítulo 97. Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Todos os deuses prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor odeiem o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Salmos capítulo 98. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Salmos capítulo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei precioso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Israel. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado.
Tu lhe respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus.